Amém. Ai, como é tão precioso estar junto com os irmãos na presença de Jesus, né? Obrigado, queridos, por esse privilégio de estar aqui com vocês. Como é gostoso. Glória a Deus. Vamos então continuar falando sobre relacionamentos. Você sabe que se você tirar essa palavra relacionamentos de cristianismo, não sobra nada, né? Só fica uma religião oca. Cristianismo é relacionamentos, né? Primeiramente relacionamento com Deus, depois relacionamento um com o outro, relacionamento com a nossa família, né? Relacionamento também de como nos relacionarmos com as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Isto é cristianismo. Sem relacionamento, cristianismo seria uma religião oca, morta, não é mesmo? Agora, eu gostaria de compartilhar então outro princípio, os outros princípios, né? Nós dissemos, realmente tem tantos princípios de relacionamento. Meu querido discípulo, pastor Geraldo, que está em Santarém, ele também tem uma mensagem sobre relacionamento. Eu fiquei encantado, maravilhado, eu até quero pegar o esboço dele depois, porque me abençoou muito também essa mensagem, porque tem tantos princípios na Bíblia sobre relacionamento, mas por alguma razão senti de Deus, na época que Deus me deu essa mensagem, ano passado, de colocar esses 7 itens juntos nessa mensagem. Talvez, como eu disse, tem muitos e muitos princípios, mas eu creio que foi de Deus, que foi dirigido. Outro princípio de relacionamento é o princípio das repreensões que instruem. Das repreensões que instruem. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 6. Obrigado, querido. Provérbios capítulo 6. O princípio das repreensões que instruem. Versículo 23. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Sabe, muitas vezes nós não valorizamos o tanto que a gente deve valorizar alguém nos repreender, né? O fato quando alguém está nos repreendendo. Mas que privilégio poder ser repreendido por alguém. Como nós devemos amar isso. Porque a Bíblia diz que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. São o caminho da vida. Agora veja Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Versículos 7 a 9. Provérbios 9, 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborrece. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Ele diz que quando a pessoa é uma pessoa escarnecedora, uma pessoa insensata, ela não gosta de ser repreendida. Mas o sábio, ele ama aquele que o repreende. Sabe, quando eu comecei a estudar isso e ouvir outro homem de Deus falar sobre isso, eu fui tão desafiado, porque eu compreendi que quantas e quantas vezes, mesmo quando minha autoridade chamava minha atenção, tinha razão, e eu me humilhava, ou pelo menos decidia, né, vou me humilhar, vou aceitar, amém, glória a Deus, e procurava mesmo ter uma boa atitude de coração, mas lá no fundo,
o diabo queria colocar alguma coisa sutilmente, que não é bem, talvez ele está exagerando, e tal, e ele está sendo um pouco duro, né? Para que tudo isso? Mas tudo bem, em nome de Jesus, vou receber e tal. E depois eu fui ver o tanto que eu estava em pecado por ter essa esse sutil desgosto de não gostar de ser repreendido. Sabe, a Bíblia fala que o sábio, ele ama a repreensão. Ele ama também a pessoa que o repreende, né? Interessante, ninguém jamais poderá alcançar o seu potencial máximo sem ter alguém para repreendê-lo. Sabia disso? Sem receber repreensões que instruem. Repreensões que instruem. Por isso que Deus nunca foi a favor de ter um papa, né? Não é mesmo? Não só papas católicos, mas papas evangélicos também. Todo mundo tem que ter cobertura, né? Alguém perguntou para mim, e o seu líder, pastor Paulo Jeff, que é seu pastor, seu discipulador, ele tem cobertura? Sim, cobertura dele é o quem nós consideramos o apóstolo geral da Missão Paz, que é o pastor Melvin Eduardo, que é meu querido papai, tem 85 anos de idade. E ele tem cobertura? Tem cobertura. A Missão Paz tem um colegiado, uma mesa de diretores de várias denominações diferentes, né, internacional, e cada um desses homens, na sua própria organização, tem uma cobertura sobre eles. E eles servem de cobertura para o pastor Melvin. Então, ninguém realmente está sem cobertura. E assim que tem que ser, todo mundo tem que ter cobertura. Agora, eu sei que eu estou um pouco chovendo no molhado aqui, porque é uma área que talvez nós aprendemos, foi dos irmãos indiretamente, porque eu sei que os irmãos influenciaram muitas pessoas que acabaram nos ensinando muitas coisas sobre isso. Mas, como eu sei que tem pessoas aqui de tantas partes do Brasil e de tantos grupos diferentes, é bom sempre relembrar dessas verdades, né? Mais uma vez eu volto a repetir, ninguém jamais poderá alcançar seu máximo potencial sem receber repreensões que instruem. Nós temos que ter isso na nossa vida. Nós temos que ter isso na nossa vida. É tão bom, é tão importante. Você já tentou corrigir, às vezes, um pai da forma que ele está agindo com o filho, né? Talvez aquele pai, ele não está sabendo disciplinar ou corrigir o filho como deve. E você tenta falar com o pai, olha, não é bem assim, querido, você deve fazer assim. Ele, rapaz, o filho é meu, eu crio ele do jeito que eu quero. Mas que insensatez, que tolice. O cara está tendo uma oportunidade de aprender como criar um filho e não está abrindo o coração para isso. Que coisa ridícula, não é verdade? Por isso que nós temos que nos quebrantar. Eu tenho falado para o meu discipulador, eu não conheço uma família mais exemplar do que do meu discipulador, seriamente. Eu falei, olha, querido, por favor, fale na minha vida. Quando você vê coisas que minha família convive muito com a sua, você está vendo o jeito que nós estamos criando filhos. E ele tem tido essa liberdade mesmo. E como eu sou grato a Deus, como eu tenho aprendido tanto com o meu discipulador e a esposa dele, a discipuladora da minha esposa. Sabe como nós temos aprendido tanto? Como é tão sério essa questão, por exemplo, de criar filhos e tantas outras áreas. Meu Deus, se eu não tivesse ajuda. Ai, meu Deus, eu vou te falar. Né, que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família? Imagina, eu preferia nunca liderar nenhuma célula, muito menos ser pastor, nada disso, se fosse para perder minha família para o diabo. Não, Senhor, meu rebanho principal é minha esposa, meus filhos, eles são mais importantes do que tudo para mim depois de Jesus. Depois de Jesus, eu quero cuidar bem deles. E ainda bem que eu tenho cobertura e discipulador e pessoas para me repreender e corrigir. Poucos dias atrás, estava na casa do meu discipulador e ele falou, olha, você realmente devia fazer assim, assim, com seu filho. Aquele momento lá na mesa, quando ele fez assim e tal, você teria sido mais sábio você repreendê-lo assim, assim, tal. Ah, tá. Eu sabia que era o meu bem.
Machuca o ego da gente, que a gente pensa, não, pô, mas o filho tá fazendo tudo certo. Mas não, é bom aprender, é bom ter o ponto de vista de outras pessoas que têm mais experiência. Meu Deus do céu, como eu quero ter um temor de Deus muito grande nesta área, porque eu sei que é muito, muito, muito sério. Amém, queridos? Vamos aprender e crescer. Como é importante, como é importante. Olha Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, primeiro versículo. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Misericórdia. Rapaz, eu me vi enquadradinho bem aí, eu estava sendo um homem estúpido, porque lá no fundo eu aborrecia a repreensão, eu não gostava quando era repreendido. Eu me vi, rapaz, como sou uma pessoa tão estúpida, mas não, era, porque agora eu amo a repreensão. Me repreende que eu gosto, aleluia. Amém? Eu tenho escolhido a gostar. Você pode escolher a gostar, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Pensei só um ou dois que estavam realmente recebendo essa palavra. Se não der para dizer amém, diga amém. Mas vamos escolher a amar a repreensão. Amém? Faça essa escolha agora, diga, eu decido amar a repreensão. Em nome de Jesus. Me conceda essa graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Provérbios capítulo 15, versículo 5. Provérbios capítulo 15, versículo 5. 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. E versículo 32 do mesmo capítulo, versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. E Provérbios capítulo 17, versículo 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Agora aqui é tremendo. Eu já vi pessoas que a gente chama atenção, às vezes ele não fica ofendido, mas é quase como se fosse uma água na costa do pato. E eu já vi outros que eu tenho que até ter cuidado. Por exemplo, meu querido e precioso discípulo, o pastor Geraldo, que ficou com a equipe pastoral lá em Santarém. Que homem temente a Deus, que homem santo que ele é, que coisa. E eu tenho que ter cuidado quando eu corrijo em qualquer coisa, porque eu até falo, se não for uma coisa tão séria assim, eu falo, isso é só um detalhe pequeno, não é muito sério não, só um detalhe, só porque a gente fica naquela sintonia fina, em todos os detalhes, não é verdade? Porque é uma responsabilidade muito grande que ele está assumindo. Mas eu tenho que ter tanto cuidado, sabe por quê? Qualquer coisa que eu falo, ele leva tão a sério. Sim, eu vou ter muito cuidado. É tão lindo o quebrantamento do coração dele. E eu vou te falar, ele é um desafio para a minha vida. Eu tenho aprendido tanto com meus preciosos discípulos. Sinceramente, quando eu penso na equipe que Deus tem nos dado, eu falo, meu Deus, jamais de mim mesmo seria digno de ter uma equipe dessa. Eles são muito, assim, na minha opinião, muito, muito superiores, assim, em conhecimento, em habilidades ministeriais, nos dons da palavra. É impressionante como eles ministram, é impressionante o impacto. E eu fico assim admirado com o coração do pastor Geraldo, porque eu falo uma coisa, eu tenho que até ter cuidado, porque senão ele leva tão a sério qualquer coisinha, qualquer repreensãozinha, qualquer correçãozinha, e procura seguir aquilo com tanto cuidado, e a gente vê que é um coração tão puro, sabe, me dá vontade de chorar quando eu penso na lealdade desses irmãos, porque é uma coisa linda demais, é lindo demais. Não foi por acaso, não foi de um dia para o outro que chegou lá. Pagamos um preço muito alto. Mas é precioso demais, é precioso demais. É precioso demais.
Bem, vamos agora para o outro princípio, né? Bem, nós já compartilhamos agora 4 princípios, né? Então seria o quinto princípio, né? O princípio da alegria. Princípio da alegria. Você sabia que isso é um princípio extremamente importante? De você ser uma pessoa cheia de alegria? Olhe para o seu vizinho e dê um sorriso bem grande e fala assim: é importante você sorrir muito, meu irmão. Olha para o outro vizinho e fala assim: você sorrindo ajuda nos seus relacionamentos. Isso é provado cientificamente. Sabe que é verdade? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É o sorriso sincero, genuíno. Não é aquele sorriso né, falsificado. Tudo bem? Não é aquele sorriso artificial, aquele sorriso de plástico, né? Não, mas aquele sorriso sincero que vem do fundo do coração, sabe? É tão importante, ele desarma qualquer um. Quando você sorri, você fala: mas não é meu jeito de sorrir muito, não. Então Deus quer mudar seu jeito, em nome de Jesus. Amém? Porque Deus quer que nos ajudar a ser pessoas que deem mais sorriso, em nome de Jesus. Você sabia disso? Pastor, mas a Bíblia em nenhum lugar fala que Jesus andava para cima e para baixo sorrindo. Mas fala que ele chorou. A Bíblia também não fala que Jesus respirava. Não fala que ele usava o banheiro. Não fala que ele usava roupa. Mas tudo isso a gente sabe que ele fazia, era óbvio. Todo mundo sabia que ele fazia essas coisas, sabia que ele sorria. Agora, no dia que ele chorou, Jesus chorou. Vamos anotar aqui, Jesus chorou. Como que você sabe que Jesus sorria muito, Abe? Número 1, a Bíblia fala sobre a alegria que ele tinha. Número 2, as crianças eram atraídas a Jesus. Você já viu crianças serem atraídas, um cara com cara fechada assim? Criança quer distância. Crianças são atraídas a alguém que é sorridente. Alguém que é sorridente. As crianças são atraídas a alguém que é sorridente. E essa estatística aqui não é muito científica, mas dizem o seguinte, que para sorrir, leva 26 músculos do rosto. E para fazer uma cara fechada, leva 62 músculos. Leva bem mais músculos do rosto para fazer uma cara fechada. Porque Deus fez o nosso rosto automaticamente, mais naturalmente, para sorrir, aleluia. Então, eu quero que você agora comigo, quando eu contar até 3, você vai exercitar 26 músculos do seu rosto, tá bem? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que um dos segredos de desenvolver relacionamento é aprender até saber falar sorrindo, né? Eu dei o exemplo do Jorge Mitian, que sabe conversar sorrindo, né? E eu também estou aprendendo a conversar. Aliás, já faz vários anos que eu aprendi a fazer. Mas você sabe que é importante aprender. Tem pessoas que não sabem conversar sorrindo, sabia disso? Falar sorrindo, falar já sorridente. Elas estão sorrindo. Para elas conversarem, elas têm que parar de sorrir. É mais ou menos assim, elas estão assim. Elas estão assim. Aí querem conversar, aí elas param. Conversa. Aí sorri de novo. Mas não, você pode aprender a sorrir. Olha para o seu vizinho e fala assim: tem que aprender a conversar sorrindo, meu irmão. Agora, escuta bem. É claro que esse sorriso não pode ser superficial, artificial. Tem que vir fluindo de uma alegria profunda. Mas muitas vezes a pessoa tem alegria profunda, mas não sabe exteriorizar essa alegria profunda.
Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11, a minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa. Se você já nasceu de novo, você já tem a alegria completa. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você já tem a alegria do Senhor. Mas não adianta em ajudar nos relacionamentos se não souber exteriorizar essa alegria. Aleluia. Você já tem a alegria completa aqui dentro, agora tem que exteriorizar. Agora, escuta bem. Na medida que você vai exteriorizando essa alegria e borbulhando, você começa a ser uma pessoa que atrai pessoas para Jesus, porque você está cheio de alegria, cheio de felicidade. As pessoas querem estar perto de alguém que está cheio de alegria. Isso é um fato. Isso ajuda nos relacionamentos. Eu vi um CD, eu acho que era o fita de cassete do Bob Fitts, né? Ele estava falando sobre, tem crente que está tão seco, que parece uma esponja seca. Você já viu aquela esponja bem seca, que se tiver um pingo de água aqui, mas a esponja está tão sequíssima, que passa aqui, o pingo de água desapareceu. Mas você faz assim, você não acha água mais dentro da esponja. Parece que evaporou. A esponja sugou. Tem crente que é o crente esponja, né? Você chega perto dele, né? E aí, irmão, tudo bem? Ah, não sei, o cara não sabe, o negócio está ruim, né? E tal, e tudo. E aí, irmão, mas Jesus é uma bênção, né? A vida é maravilhosa, você pode... Né? Não, é porque, sabe, não sabe, a luta é grande, né, irmão? A luta é grande, o diabo existe, o amor de muitos esfriarão e tudo. Aí você fica tentando encorajá-lo e ele tal, aí... Você tá, então depois a gente fala mais, tá, irmão? Depois tá, tchau. Você sai de lá sugado, igual uma esponja seca, sugou a vida que estava dentro de você. Você tá, tchau, irmão. Te vejo depois. Né? Sugado da energia. Né? Aliás, vou só abrindo um parênteses sobre o versículo que o amado irmão aqui citou. O amor de muitos esfriarão. Você sabia que todas as profecias negativas sobre a igreja já foram cumpridas? Já faz muitos anos que o amor de muitos esfriou e tudo. Todas as profecias negativas sobre a igreja foram cumpridas já. Só faltam as profecias positivas, poderosas, de ganhar um mundo para Jesus. Já pensou nisso? Que coisa linda. Bem, fechando o parênteses, tem o crente esponja molhada. Sabe como é o crente esponja molhada? E está tão cheio da vida de Deus. Você já viu uma esponja tão molhada que se você encostar ela aqui, começa a escorrer água, que ela está tão ensopada. E se você tocar nela, o que sai dela? Água. A pessoa está tão cheia de Jesus. Sabe, queridos, é importante você exteriorizar essa presença de Jesus que já está dentro de você. Quando você deixa ele soltar. Deixa ele soltar. Seja um cristão esponja molhada, aleluia. Glória a Deus. Você só trisca no crente esponja molhada, ele, aleluia, glória a Deus. Experimenta no seu irmão, trisca nele, vê se ele dá um glória e aleluia. Amém. Esponjas molhadas, agora preste atenção. Veja bem, olha, esta questão do princípio de alegria, por exteriorizar a alegria, você automaticamente começa a exteriorizar a presença do Espírito Santo, que é a atmosfera de fé, de amor, de alegria. Aliás, essas três atmosferas, nós temos sempre ensinado que é importante nas nossas células. Por exemplo, imagina a pessoa, ela chega... vamos supor, ele não é seguidor de Jesus ainda, mas ele está com muita fome e sede das coisas de Deus, e ele foi convidado para a sua célula. Então, eu não sei que dia que normalmente são as suas células aqui, muitas nossas células lá são na quarta-feira à noite. Então, vamos só supor que o camarada, ele segunda-feira, terça-feira, quarta-feira ele já está
quebrado, sugado, ele não conhece a Jesus, tem dívidas, tem brigas em casa com a esposa, acima de tudo tem ainda a sogra que pega no pé dele, e ele chega arrebentado para a reunião da célula lá. Aí ele chega lá e você, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Pode sentar. E aí você dá uma palavra séria. O cara vai sentir, né? Tem que ser santo, meu irmão, senão... Aí ele sai de lá quebrado, né? Arrebentado, acabou com o cara. Agora, se tiver uma atmosfera de alegria, sabe? A célula é tão importante, mas não é só a célula, a igreja, a sua vida, o seu lar. Uma atmosfera de alegria, sorrindo, brincando, feliz, sabe? Feliz. É tão importante esse tipo de atmosfera. Outra atmosfera que nós sempre ensinamos na célula é a atmosfera de amor, de muito abraço, amor e carinho. Eu vi, por exemplo, deixa eu só te contar um exemplo aqui. Eu vi uma célula onde o líder da célula, o cara tinha uma profundidade, uma revelação da palavra, como poucos que eu já vi em termos de liderar a célula. Era lindo demais. Eu fiquei assustado quando eu vi que a célula dele não crescia. E tinha duas irmãs, tipo Trifena e Trifosa, né? Que todas as duas eram meio assim, né? Fofinhas. E a Trifena e Trifosa, e elas nem eram tão, né, elas eram novas convertidas e tudo, mas elas lideravam uma célula, meu irmão, a casa era simples, mas enchia de carro na frente, era todo mundo querendo ir para a célula delas, elas estavam alcançando tantas pessoas. Eu até falei com o pastor Geraldo, isso muitos anos atrás, quando nós estávamos começando ainda, né? Eu falei, vamos estudar o que elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, que está tendo tanto sucesso. E nós fomos perceber, e eu e o Geraldo descobrimos, rapaz, vários segredos que elas faziam. Por exemplo, primeira coisa, quando a pessoa chegava na casa delas, lá no portão de fora, uma delas, antes da reunião começar, todas duas, se era durante a reunião, uma ficava liderando a reunião, mas a outra fazia isso. Mas se era antes da reunião começar, todas duas iam lá, abraçavam, fazia a pessoa sentir bem-vindo, aquele amor, aquele carinho, sabe? Depois tinha alguém para cuidar das crianças. É uma coisa assim, sabe? A pessoa se sentia bem, se sentia amada, sentia aquele carinho, como as pessoas estão morrendo de fome por amor, por um abraço, por um carinho. E sabe, quando você começa a exteriorizar a presença de Deus, não tenha vergonha de fazer isso. As pessoas vão sentir a presença de Deus. O que eu tenho notado lá no Ceará, sabe, que eu creio, pelo que me fui informado, que muitos cearenses tiveram pais assim muito rígidos, porque o cearense é um trabalhador, né? Ele é conhecido como japonês brasileiro, né? Ele trabalha demais. Eles foram muito rígidos, muito firmes, e talvez não receberam tanto amor. Então já cresceram como adultos carentes. Eu não duvido que aqui no Sul tem um pouco disso também, especialmente com essa, porque eu também sou descendente de alemão, com essa descendência dos alemães. Eu não duvido que talvez tenha tido isso. E de repente você chega para aquele adulto que nunca sentiu tanto amor assim, e ele é invadido com amor, com abraços, com carinho. Meu irmão, desarma qualquer um em nome de Jesus. Não é lindo? Então, isso aí faz uma grande diferença. Mas esse princípio da alegria também gera uma atmosfera de fé. Gera uma atmosfera de fé, porque a pessoa começa realmente através da palavra da fé, do espírito da fé, ela começa a dizer palavras de vitória, palavras de fé. Eu tenho visto que aquela célula que é um centro de milagres, ela atrai pessoas. Nossas células têm crescido muito, com muitos visitantes. Mas por quê? Porque fica sendo conhecido. Olha, o pessoal daquele quarteirão sabe. Seu casamento está tendo problema? Vai lá que eles oram por você. Muitos casamentos já... A própria pessoa que não é seguidora de Jesus testemunha para os outros. Não, vai lá que eles oram. É transformado. Irmãos, quantos e quantos
católicos dos mais tradicionais já chegaram à nossa igreja e falaram assim: nós sabemos que vocês sabem ajudar os jovens, nós sabemos que você pode ajudar o casamento. Quantos e quantos vieram para nós pedir ajuda? Porque foi conhecido como centro de milagres, um centro onde coisas acontecem. As células, então, devem ser um lugar onde aquela palavra de fé, de vitória, de milagres acontece. Uma palavra de encorajamento, uma palavra que edifica, uma palavra que não palavra de dúvida, de derrota, de incredulidade. Tenha cuidado com o jeito que você fala coisas. Você pode desanimar a pessoa, em vez de encorajá-la. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando aqui de células e também das congregações, dos cultos. Se a mensagem e a atmosfera for uma de alegria, de fé, é impressionante como logo, logo não cabe, não tem espaço para todo mundo. É impressionante. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele é movido pela fé, pela vitória. Uma atmosfera de fé é tão importante que você nem imagina. Eu já notei a comparação, por exemplo, restaurantes. Eu não sei se você já notou. O restaurante, num certo sentido, não importa a localização do restaurante. Ele pode ser longe, fora da cidade. Em Santarém mesmo, tem uma churrascaria liderada por gaúchos, né, que fica bem fora da cidade, bem fora, lá longe. Aquela churrascaria, ela não fica vazia, ela toda hora está cheia de gente, mesmo que ela esteja lá fora da cidade, bem longe mesmo, vários quilômetros, muitos quilômetros. Mas por quê? Porque a comida é muito boa, muito boa. Então, um restaurante, ele pode até ser caro, pode até ser muito longe, mas se a comida for muito boa, o povo faz fila para entrar. E deixa eu te falar uma coisa, é a mesma coisa. Se na sua congregação, na sua célula, você preparou um alimento no Espírito, uma mensagem de fé, que vai ajudar aquela pessoa a vencer os problemas e superar e alcançar vitória para a família dela, para a vida dela. E você, em vez de uma mensagem, irmãos, nós nunca vamos conseguir, mas ter uma mensagem de fé, de vitória. Meu irmão, você vai ter que, sempre vai ter um grande problema na sua congregação e na sua célula: falta de espaço. Sempre, é impressionante, sempre é um grande problema. Olha para o seu vizinho e fala assim: sempre, meu irmão, esse problema vai te perseguir. Falta de espaço, falta de cadeiras, falta de bancos, porque serão multidões e multidões atrás da alegria, do amor e da fé que está emanando do seu interior. Amém? Eu gostei o que o homem de Deus disse. Ele disse: até um porco velho não volta a ficar comendo no mesmo lugar, se toda vez que ele vem comer naquele lugar onde ele recebe uma paulada na cabeça. Tchá! Ele falou: até o porco velho procurou outro lugar para comer. Se o cara, toda vez que ele for para a sua célula, para a sua congregação, você dá umas pauladas, né? Tá. Aí ele decide que vai a outro lugar para congregar, porque não é possível. Não é verdade? Ou senão ele compra um capacete. A gente tem que amar as repressões que instruem, mas paulada também, misericórdia. Aleluia. Muito bem. Mas esse princípio de alegria também tem a ver com Romanos 12:15. Veja lá, antes de ir para o próximo princípio, olha o que diz Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12,
versículo 15. Olha o que ele diz. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sabe, um princípio de desenvolver relacionamento é saber só praticar esse versículo. A pessoa, porque nossa tendência como líderes é o contrário. A pessoa está triste, a gente fala, não, irmão, para com isso, não acredita, mentira do diabo, vai lá. E a gente começa a repreender os que estão tristes. A Bíblia fala que não é para repreender, é para consolar o desanimado, é para chorar com ele, diz a Bíblia. Não é para repreender o que está desanimado. Você está entendendo? E quando o novo convertido chega todo alegre, como líderes, a gente pensa, pô, o cara está exagerando. Então a gente fala assim, irmão, amém, mas, sabe, não esquece disso e tal. E a gente tenta equilibrar o cara. E a Bíblia fala, não faz isso não, alegre-se com os que estão alegres. Você tá... Seja um Barnabé, chega e vê Antioquia, novo convertido, e se alegra com a graça de Deus, você vê. Então, joga mais fogo, mais lenha na fogueira, se alegra, não vai roubar a alegria do outro. Às vezes chega um novo convertido, que finalmente agora está fazendo discípulos, está liderando uma célula, e ele está todo alegre, ele chega e fala assim, rapaz, eu já tenho 3 discípulos e mais 2 estão convertendo, glória a Deus. Você fala, amém, irmão, mas né, eu tenho 12, né? Não era o momento de dizer que você tem 12. É o momento de você falar, poxa, que legal, você já tem 3 discípulos, você está de parabéns, glória a Deus. Não é verdade? Então isso é um princípio de relacionamento, é se alegrar com os que se alegram. E quando o outro está triste, consola. Aliás, sobre esse consolar os que estão tristes, veja 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 14. Primeira Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Em outras palavras, não vai passar a mão por cima. O cara insubmisso, está em rebeldia, está desobedecendo claramente, com amor e carinho, mas vai admoestá-lo, vai chamar a atenção dele. Isso é muito importante para o... Por quê? Porque você quer proteger a reputação da igreja? Não, essa não é a razão principal. É porque você ama aquele irmãozinho e você sabe que ele está abrindo portas para maldição na vida dele. Então, porque você o ama, você vai admoestá-lo. Mas que mais que ele diz? Consoleis os desanimados. Qual a nossa tendência? Igual disse, nossa tendência é chamar a atenção de quem está desanimado, né? Mas não é a hora de chamar atenção, é a hora de consolá-lo, de amá-lo, não repreendê-lo, consolá-lo. Que mais que diz? Ampareis os fracos. Ai, quantas vezes, em vez de amparar o fraco, eu repreendi o fraco. Está fraco, irmão? Para com isso. Mas a Bíblia fala, não, ampara o fraco. E não está conseguindo vencer um pecado? Ampare ele, ajude a ele, ame a ele. Ampareis os fracos, ajude os fracos, ajude-os. Muitos dos nossos maiores pastores, irmãos, eram crentes fracos que não conseguiam vencer pecado, eram crentes derrotados, mas nós aprendemos esse segredo de amparar os fracos, de amá-los. Aliás, estamos aprendendo ainda, né? Temos muito para aprender sobre isso, mas estamos crescendo. Aí olha essa última frase, sejais longânimos para com todos. Essa palavra longânimos, ela vem de 2 palavras. Longo, ânimo. Para com quantos, irmãos? Todos. Sabe o que está dizendo? Nunca é para você desanimar sobre ninguém. É para você ter um ânimo longo, comprido, sobre todo mundo. Sobre todo mundo. Sejais longânimos para com todos. Então até aqueles mais problemáticos, se aplica a fé e diz, não, mas eu ainda estou animado sobre ele. Um dia ele vai ser uma bênção. Um dia, rapaz, irmãos, às vezes demora 20 anos, de repente o cara parece que a ficha caiu, e ele se torna uma bênção. Deu problema 20 anos, mas valeu a pena, porque depois ele desconta no diabo e se torna seu braço direito. É verdade.
É verdade. Eu tive um irmão, a paz do cara era problemático demais. E eu ficava só pondo em prática isso, Uma vez o cara despertou, hoje ele é um dos meus braços direitos principais na igreja. E ele falava mal de mim pelas costas e fazia tanta coisa, e influenciava os empresários. O cara era problemático. Mas quando eu aprendi a confrontar, chamá-lo com muito amor e carinho, e ir corrigindo, e não me desanimar sobre ele, sejais longânimo sobre tudo. Não, ele vai ser uma bênção. Hoje, meu irmão, hoje ele se considera que um dos ministérios dele é apoiar meu ministério. Esse irmão tem sido uma bênção no meu ministério. Não é por causa disso, né? Mas ele até carro zero ele já me deu. É verdade. Eu vou te contar. Mas tudo mudou depois que houve esse tipo de tratamento com a pessoa. Porque, sabe, muita gente, até os problemáticos, criança problemática, o que ela é? Muitas vezes é porque ela está chamando atenção. Ela está pedindo alguém para corrigi-la, para tratar com ela, sabe? Então aqueles que você pensa que são os mais endiabrados, eles jamais serão uma bênção. Isso é mentira do diabo. Seja longânimo para com todos. Todos. Diga todos. Todos. Então vamos ter ânimo longo sobre todos, né? Amém. Bem, vamos continuar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou um pouco mais rápido nesse aqui, até porque nós também já falamos um pouco sobre esse princípio, mas é o princípio número 6, o princípio de enxergar a fé dos outros. Isso aqui é uma coisa muito gostosa, muito linda. Nós já lemos o texto em 2 Coríntios 5, 18, 19, mas vamos só ler de novo, só para recordar um pouco sobre a autoridade que Deus tem dado a igreja. O princípio de enxergar a fé dos outros. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Bem, Deus confiou nas mãos da igreja a palavra da reconciliação. Ele já resolveu os problemas do pecado, ele não está cobrando mais do mundo o seu pecado, e ele confiou em nossas mãos o ministério da reconciliação. Que coisa fabulosa. E em João capítulo 20, só repetindo o que nós já tínhamos comentado também antes, mas só para servir de base, João capítulo 20, versículos 22 e 23. E havendo João 20, 22 e 23. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Agora, essa é uma autoridade que Deus deu à igreja no mundo espiritual para decretar salvação, perdão, vitória, cura das nações. Você está entendendo? Amém? Muito bem, então agora vamos continuar. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, Mateus capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, vendo-lhes a fé. Agora, foi a fé de quem? A fé dos homens que trouxeram o paralítico e a fé do próprio paralítico. Jesus viu a fé desses homens. Agora, por que Jesus viu essa fé? Porque Jesus estava com os olhos treinados para saber ver a fé dos outros. Isso é interessante. Às vezes,
nossos olhos estão treinados de uma forma muito desconfiante, assim, de não perceber a fé que os outros estão tendo. Isso prejudica os relacionamentos e o andamento da coisa. Jesus, ele percebeu, ele viu que esses homens tinham fé. Então ele exerceu uma autoridade impressionante. Ele falou: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Ai, 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 os religiosos ficaram escandalizados com isso. Versículo 3. Versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Veja bem, quando você começa a ver a fé dos outros, isso traz resultados poderosos. Em primeiro lugar, isto te traz uma fé viva em Jesus para você mesmo. Quer dizer, Jesus de repente tinha certeza que esse paralítico ia andar, porque ele viu que tinha fé na vida deles. Eu tenho visto isso, que isso traz muita fé para mim. Muitas vezes eu chego num lugar e Deus abre meus olhos, eu vejo que o povo tem fé, de repente isso encoraja a minha própria fé. Eu falo: milagres aqui vão acontecer. Interessante isso. Segundo lugar, isso te dá coragem de decretar vitória, perdão e cura. E terceiro lugar, é uma autoridade sobrenatural trazendo resultados, que foi o que aconteceu. E o homem, versículo 7, levantou-se e partiu para a sua casa, versículo 8. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus. Agora olha o que diz: glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Está singular ou está plural aí? Plural. A multidão entendeu o que Jesus estava querendo ensinar. A multidão entendeu. Jesus estava dizendo: olha, Deus tem delegado aos homens aqui na terra autoridade para decretar, para perdoar, para curar. E a multidão entendeu o que Jesus estava querendo ensinar, porque a multidão glorificou a Deus por ter dado tal autoridade aos homens, não ao homem, mas aos homens. Essa autoridade foi delegada. Isso aqui é impressionante. Não foi por nada que o autor, Mateus, aqui inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim. Eu posso estar enganado, talvez eu estou interpretando errado, estou pronto para ser corrigido, não sou dogmático. Mas creio eu que é isso que ele está falando, porque está no plural, homens. Agora, veja bem, Atos 14, Atos capítulo 14. A mesma coisa acontece com o apóstolo Paulo. Aqui, olha. A partir do versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Agora, irmãos, isso aqui foi um milagre duplo, porque até uma criança demora muito tempo para aprender a andar. Agora imagina um homem de certa idade que nunca andou na vida, mesmo sendo curado da paralisia, demoraria meses e meses e meses para aprender a andar. Então foi um milagre duplo. Ele foi curado da paralisia e também andou instantaneamente. Mas o que mais me impressiona aqui é que não foi Paulo que curou o homem. Foi o Senhor Jesus. Mas não foi pela fé de Paulo também. Foi pela fé do próprio homem que ouvia a mensagem. Só que Paulo teve olhos para ver que o homem tinha fé para ser curado. Então nós temos que ter esses olhos para ver, porque isso vai abrir comportas de curas, de milagres, do sobrenatural no nosso ministério. O sétimo princípio é o princípio de se reanimar
no Senhor, de se reanimar no Senhor. Veja 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel 30, versículo 6. Vocês já conhecem a história, eu creio, lá de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, o capítulo 30. Você sabe que, fora o incidente com Absalão, fora aquele incidente, esse incidente foi o pior momento da vida do rei Davi, eu creio. Né? O único momento que foi pior do que esse foi quando Absalão, né, estava tentando o matar e etc. Ele estava fugindo para a sua vida. Mas Davi aqui, queridos, passou uns maus bocados. Veja bem, ele já era um fugitivo. Tinha se instalado lá com os fariseus. Aí, aliás, filisteus. Falei fariseu. Ele se instalou lá com os filisteus. Estava morando lá em Ziclag, né? Quando, de repente, ele está voltando do campo de batalha e chega lá, ele já era um fugitivo. Ele chega lá e toda a cidade onde ele estava morando, né? Ele e os seus valentes, estava tudo queimado, tudo queimado. E as esposas e os filhos de Davi também tinham sido sequestradas. Todas as crianças, todas as esposas, inclusive do próprio Davi. Davi também estava horrivelmente triste. Só que estes homens, que Davi estava investindo a vida para ajudar e abençoar esses homens ficaram tão tristes porque as esposas e os filhos deles também tinham sido sequestrados, que eles queriam apedrejar Davi. Quer dizer, Davi, além de sofrer um baque tão horrível sobre a própria esposa e filhos dele, agora os próprios companheiros, os próprios copastores dele, como se fosse, estão querendo agora apedrejá-lo, acabar com ele. Que situação horrível. Mas eu gosto tanto do versículo 6. Fala assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Mas olha a próxima frase. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Agora, queridos, nós nunca podemos esquecer que o nosso discipulador principal sempre será o Espírito Santo. Amém? Não podemos criar uma dependência mórbida no homem. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Não quer dizer que nós não podemos confiar na palavra de alguém. Está dizendo de fazer naquele homem minha fonte de sustento. Não, só tem um que é nossa fonte, que é Jesus. Então nós temos que estar debaixo de cobertura, nós temos que abrir nossa vida e tudo, mas nós temos que, sabe, porque se você colocar seus olhos no homem, ele que vai cuidar de, sabe, e você não aprender a se reanimar no Senhor, você sempre vai acabar sofrendo decepções e problemas. Deus não quer isso. Deus quer que nós saibamos voltar para dentro de nós, onde mora o Espírito Santo, e saber nos reanimar no Senhor. A pessoa que faz isso, ela gera relacionamentos tão fortes, porque ela pode estar no momento mais angustioso, mas ela continua tratando as pessoas bem, ela continua sendo amorosa. Davi aqui, por exemplo, ele não ficou magoado com os homens dele, não, sabe? Ele soube dar a volta por cima. E eu quero encorajá-los nesta área, em nome de Jesus. Eu gostaria, nesse momento, que ficássemos em pé, por favor, e fechássemos nossos olhos. Eu gostaria de lhe convidar, aí mesmo no seu lugar, de refletir agora, com os olhos fechados, só ir pensando essas verdades que nós ouvimos hoje de manhã, no segundo horário, hoje de manhã, e hoje à tarde. O princípio da resposta branda
princípio da humildade, o princípio de confrontar com amor e fé, o princípio das repreensões que instruem, o princípio da alegria, a atmosfera, né, de alegria, de fé, de amor, o princípio de enxergar a fé dos outros e o princípio de se reanimar no Senhor. Eu gostaria de encorajá-los a se unir comigo agora, diante da presença do Senhor, e dizer: Senhor Jesus, gera essas realidades na minha vida, no meu coração, flua nesses princípios, Senhor, que eu possa realmente, no momento certo, na hora que eu preciso, o Teu Espírito Santo vai trazer à minha memória. A Tua palavra promete que o Consolador, Ele trará à memória todas as coisas que nós fomos ensinados. Nós temos a mente de Cristo. Nós vamos cultivar relacionamentos poderosos. Nós vamos atrair as multidões para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Agora, com muito carinho, coloque a mão no ombro da pessoa à sua esquerda e à sua direita também. E só comece a orar por vocês três. Você e a pessoa à direita e à esquerda. Só abençoando, decretando vitória. Relacionamentos de sucesso. Relacionamentos de vitória. Vai declarando, confessando que você terá relacionamento de vitória. O seu vizinho terá relacionamento de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Estica bem agora. Amém, Jesus. Eu estou sentindo, se for possível, pastor John, nós talvez abrimos para 3 perguntas, tá bom assim? Amém? Então, tem alguém que tem alguma pergunta contundente, importante? Podem sentar, fiquem à vontade. Se não tiver pergunta, não tem problema. Sim, pode ser sobre qualquer coisa, células, grupo de evangelismo e tal. Sim, querido. Sim, a pergunta dele é o seguinte: a igreja do show tem uma forte ênfase em oração, tem a montanha do jejum e oração, inclusive eu já fui para aquela montanha tremenda, e ele perguntou se nós temos alguma coisa semelhante. Interessante, queridos, que toda igreja em células, assim, grande, ao redor do mundo, que você for estudar, que você for visitar, você vai encontrar uma ênfase muito forte em oração, muito forte. Eu creio que talvez todos nós temos aprendido com o show, né, sobre isso. O show enfatiza tanto a oração. E na realidade, como o Billy Graham disse, que os 3 segredos, Billy Graham disse isso, né? Os 3 segredos principais para o avivamento, né? Número 1 é oração. Número 2 é oração. E número 3 é oração. Né? E é verdade mesmo. O Bill Beckman diz o seguinte, ele fala do avião. Bem, lá em Santarém ele falou de avião, aqui ele falou do pássaro, né, me disseram. Lá em Santarém ele falou do avião, tem que ter 2 asas para voar, que a igreja tem que ter o culto de celebração e tem que ter as células. Né? Se só tiver uma asa, no máximo voa em círculos, mas se quiser decolar mesmo, tem que ter as 2 asas bem instaladas, culto de celebração e as células. E o Bill Beckman disse uma coisa que eu achei tão interessante, ele falou: tem certas coisas que tem que estar nas 2 asas. Ele falou, uma dessas coisas é a oração. Tem que ter muita oração coletiva aqui da congregação e tem que ter muita oração nas células. Tem que ter. Isso é muito importante. Agora, como Deus vai te dirigir em como organizar os tempos de oração, isso cada igreja vai ter a criatividade pelo Espírito Santo. O princípio é o seguinte: tem que orar e orar muito. Interessante, na igreja primitiva, que quando Herodes pegou e decapitou Tiago, vocês estão lembrados? Aí
Ele viu que os judeus ficaram felizes com isso, aí ele pegou Pedro também, já estava com plano de matar Pedro. A igreja entrou em crise, começou a orar. Não deu outra. O anjo foi lá, abriu, né, o portão da cadeia, você já sabe, tudo aquilo. Agora, é impressionante. Quando ora muito, vai acontecer milagres. E o diabo quer nos convencer que não faz tanto diferença assim. Isso é uma grande mentira, faz toda a diferença. Então tem que ter muita oração. Agora, o grande engano é o seguinte, algumas pessoas pensam, só por ter muita oração, todo o resto vai acontecer. Não é bem assim também, porque se a pessoa estiver orando muito, mas recusa andar em amor, recusa estar se humilhando, pedindo perdão, recusa a realmente ter uma intimidade com Deus naquela oração, né? Às vezes é só uma coisa religiosa, tem que fazer. Então, não, são vários fatores, mas um desses fatores é a oração, é muito importante. Temos muitos tipos de oração lá, e muitos mesmo, mas uma entre muitos tipos de oração que temos, é que cada célula é para ter uma reunião de oração semanal, né? Nem todos da célula participam, né? Mas todos estão convidados a participar. Então, tem uma reunião. Algumas células fazem meia hora antes da célula começar, no mesmo dia. Outros programam uma outra noite. Outros programam um almoço, onde vão jejuar para aquele almoço e encontrar na casa do fulano para orar e jejuar. E coisas assim. Muito jejum, muita oração, constantemente. Tem muitos outros tipos de oração também acontecendo lá na igreja. Muito. Mas é uma área que sempre, em vez em quando, tem que... Igual o show diz. O show diz que a montanha de oração dele parece que tem a média de 3.000 pessoas por dia. E nos finais de semana, essa média sobe para 10.000 por dia. Ele diz que é uma coisa assim, impressionante. As milhares de pessoas que enchem aquele monte de oração. Mas ele diz, o show diz, que a montanha de oração deles lá estaria vazia, se ele não usasse o púlpito constantemente para estar motivando a igreja para orar. Então, em vez em quando, os pastores têm que estar pregando sobre oração, motivando o povo para orar. Inclusive, não pode, de vez em quando tem que fazer isso de novo, porque o povo tem que ser motivado para orar. E uma vez motivado, eles começam a orar e orar muito, né? Então, é muito importante ensinar ao nosso povo isso, é muito importante orarmos muito e mobilizar a igreja para muita oração. E oração com fé, oração com vitória, com uma nota de triunfo, né? Orando, pedindo, agradecendo, crendo. Não é aquela oração de mendicância, uma oração de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Outra pergunta? Sim, querido. Frequentemente tem acontecido que um casal discipula outro casal e nem sempre o casal tenha o mesmo nível de maturidade. Né? Nem sempre o casal tem o mesmo nível de maturidade. Tem acontecido às vezes que, por exemplo, o marido discipulador, ele é imaturo ainda, né? Ou vice-versa. Por exemplo, o marido discipulador é maduro e a esposa é imatura. E o marido discipulador está apto a discipular o marido discípulo. Mas a esposa discípula, às vezes ela passa a imaturidade da esposa discipuladora. Como é que se resolve? Muito boa pergunta. E deixa eu dizer uma coisa. Assim, até antes de responder essa pergunta, querido, porque eu vou responder com a ajuda de Jesus, mas deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu já falei isso, mas eu não quero passar a impressão errada. Em Santarém, nós poderíamos te mostrar literalmente milhares de vidas que diriam, se não fosse para o discipulado, hoje eu não estaria aqui. Minha vida, minha família, meu ministério, tudo mudou por causa do discipulado. Mas também, sem sombra de dúvida, tem muitos que ainda não está funcionando como deve. E tem tantas áreas que tem que melhorar. Estamos muito longe, estamos crescendo e aprendendo.
Mas o que me encoraja são, como eu disse, milhares e milhares e milhares que está funcionando. Agora, o que eu faria no caso desse, porque tem coisas assim que são difíceis mesmo, mas o que eu faria no caso desse, eu diria o seguinte: esse casal de discipulador tem um casal de discipulador sobre eles, e esse outro que está sobre eles, um nível mais acima, deve ter mais maturidade. Então, quando todo discipulador tem que ser acompanhado pelo discipulador dele sobre como está indo o discipulado dele. Você está entendendo? Ou seja, eu como discipulador não posso cuidar só dos meus discípulos, eu tenho que cuidar dos discípulos dos meus discípulos, ver como está indo a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. Então, um dos assuntos que eu falo com meus discípulos é sobre como está indo o discipulado deles. Eu checo isso. Se eu vejo que ele não está sabendo muito bem discipular, vamos supor, esse casal de discípulos do meu discípulo estão tendo problemas, então deixa eu reunir nós 6 juntos. Eu vou te ajudar aqui e tal. Aí eu pego 2 coelhos com uma cajadada. Eu ajudo todas as 2 mulheres se tornarem mais maduras e espirituais, e vou tratando e trabalhando. Então, realmente nós temos visto isso funcionar maravilhosamente. Mas que dá muito trabalho, dá, mas vale a pena por causa do fruto, né? Esses dias, bem, não foram esses dias, foi mais ou menos 1 ano atrás, eu creio. Eu preguei uma série 3 domingos em seguida, né, nos 5 cultos de celebração, ou seja, 15 cultos, mas né, a mesma mensagem, um domingo, a mesma mensagem, no outro domingo, então 3 domingos. É intitulada MDA, todo mundo sendo bem discipulado. E toda a ótica que eu estava ensinando à igreja é o seguinte: nós, os líderes, estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que todo mundo vai ser bem discipulado. Mas você, o membro, ou até novo convertido, como que você poderá ajudar a garantir que isso vai funcionar bem? Então foi muito, muito, muito gostoso. A igreja sabe, já está vindo muito bem, mas com isso parece que jogou tanta lenha na fogueira, foi tão gostoso nesta área de discipulado. Né? Nós temos essa série, tanto em DVD como em CD, sobre todo mundo sendo bem, essa garantia de como cada membro pode cooperar com isso. O que ele deve fazer se ele está sabendo de alguém que não está sendo bem cuidado? Como que ele deve agir? Como que deve corrigir a situação? É muito, muito, muito gostoso. Porque o que nós queremos ficar longe é daquele abuso de autoridade, o discipulador que fala: não, você é meu discípulo, você tem que usar a mesma cor de meia do que eu uso, né? Então, misericredo, né? Que coisa, né? Então, tem que o discipulador é um escravo, né? É um servo voluntário, escravo voluntário do seu discípulo, e lava os pés, e ele é uma coisa tão bonita quando funciona como deve. É uma coisa tão fabulosa e realmente o pastor Dilon lá em Curitiba, ele chama o discipulado dele discipulado de amor e carinho. Ele usa muito essa frase. Ele disse que pela graça e misericórdia de Deus ele aprendeu isso lá em Santarém. Ele viu que era esse tipo de discipulado, que em coração de servo mesmo. Por exemplo, e se um discipulador meio orgulhoso está começando a abusar com o discípulo e fala: não, você está muito errado, te proíbo de fazer assim, tal. E está abusando de autoridade. O que o discípulo deve fazer? Ele deve confrontar o discipulador com amor, com respeito, porque é o líder dele, mas deve confrontá-lo. E se o discipulador não aceitar a correção dele? Então ele deve dizer para o discipulador: eu vou falar com o seu discipulador, porque todo mundo tem alguma cobertura. Eu vou falar com o seu líder. E se o discipulador disser assim: você está proibido de ir com o meu discipulador. Aí nós falamos, aí nesse caso é proibido proibir. Vai assim mesmo. Sempre, nunca posso proibir. Né? Eu até falo para os meus liderados: olha, se qualquer momento você acha que eu estou falhando e tudo, por favor me confrontem. Se eu não estiver aceitando, você tem liberdade total para ir com minha liderança sobre mim. Eu quero ser corrigido. Amém. Mais alguma? Aqui, ó, pastor, Sim. uma pergunta.
Como é que vocês trabalham lá com as faixas etárias? Crianças, adolescentes, jovens, casais? Vocês trabalham com células homogêneas ou fazem programas? Enfim, qual é a abordagem para as faixas etárias? Tá, uma boa pergunta. É interessante que nesta área homogênea, vocês, quando eu falo vocês, pelo menos a igreja que é de Porto Alegre, eu creio que está na nossa frente. Eu estou assim maravilhado com o que está acontecendo aqui. Nós estamos indo nessa direção de se tornar cada vez mais homogêneo nas células também. Eu acho isso maravilhoso. Mas, mesmo que as programações para adolescentes, para jovens, claro que tem algumas vezes por ano um acampamento muito grande, poderoso, né? Nesse último acampamento de jovens, o lugar não coube, porque para dormir lá só cabe mais ou menos, mais do que um pouco mais, talvez 500 a 600 pessoas, né? Então tem um grande problema, sempre temos muitos eventos paralelos, né? Por exemplo, durante a época do carnaval não somente tem acampamento, mas tem um grande evento dentro da cidade também, porque é tanta gente. Mas o que acontece? Todas essas coisas maravilhosas que tem para essas faixas etárias só são para enriquecer o processo, porque elas estão tão supridas nas células, no discipulado. Você tinha que ver como elas estão envolvidas até o pescoço, cuidando de vidas, discipulando pessoas. Só que, em vez em quando, algumas têm se perdido pelas frestas, porque, vamos supor, talvez é uma célula aqui mais de adultos, só tem 1 ou 2 adolescentes, então ele se sente um pouco perdido lá no meio daqueles adultos, e nem todos os adultos têm aquela sensibilidade de saber envolver aqueles adolescentes. Então nós temos agora muitas e muitas células de adolescentes, mas nós estamos homogeneizando cada vez mais tudo. Então, porque eu creio que assim vai ser uma forma melhor de garantir um cuidado bem maior para com todos. Agora, uma vez que está tudo bem homogeneizado, pode agrupar essas células homogêneas debaixo de lideranças especializadas. Então, vamos supor, todas as células de adolescentes debaixo de um pastor que já gerou muitas e muitas células de adolescentes, que é especializado em como trabalhar com adolescentes. Então, não somente ele vai cuidar das células de adolescentes, mas ele poderá chamar aquelas células e fazer grandes programações com elas. Então, essa é a tendência e nessa direção que eu acabei de dizer. Assim. Falei 3 perguntas, já foram, né? Tá certo. Amém. Podemos parar, então? Amém.